Boa tarde, estamos iniciando já a nossa quarta live, né? Hoje com a temática de iniciação científica e prática experimental, né? Então a gente entra agora nas lives da parte, né, mais específica das áreas. Hoje nós estamos aqui com foco nas ciências da natureza, né? Na matemática, mas temos várias apresentações hoje. E todos convidados, todas as escolas, coordenadores, diretores, professores, todas as áreas são convidados a dialogar conosco, certo? Então, vamos lá, colegas. Hoje nós temos a apresentação de 4 escolas, né, com as boas práticas, com a Escola Honório Rodrigues de Amorim, do município de Várzea Grande, a Escola Manuel Gomes, também do município de Várzea Grande, Escola Deputado Bertoldo Freire, de São José dos Quatro Marcos, e Escola João Paulo I, de Paranaíta. Então, temos escolas de fundamental, de médio, atendendo aos pedidos também. Hoje temos experiências do fundamental, desde da iniciação científica, né, lá no primeiro ciclo. Então, que a nossa tarde seja proveitosa, né, que a gente consiga apreciar as apresentações e tirar proveito, né, das ideias que estão surgindo, que estão sendo apresentadas. As escolas prepararam apresentações com experiências, né, realizadas antes da pandemia, mas também privilegiando esse momento de pandemia, sua reorganização do atendimento, de material, né, de foco do trabalho das práticas, então tá bem interessante, tá? Então, a gente conta com vocês hoje, durante essa tarde. Isso aí, então, só para a gente fazer a introdução, né? A iniciação científica e a prática experimental, elas fazem parte do currículo da Escola de Tempo Integral, né? Elas estão na matriz curricular, então é componente curricular da parte diversificada. Iniciação científica é o termo utilizado na matriz do primeiro ciclo ao terceiro, né? Do fundamental. E a prática experimental, o termo utilizado na matriz no ensino médio. No nosso documento do projeto pedagógico das escolas de tempo integral, a gente tem ali um esboço, né, do que é esse componente, né? Por que foi pensado esse componente na parte diversificada? Então, a gente tem uma discussão de um foco nas áreas das ciências da natureza e da matemática, né? Da necessária organização e trabalho pensando na relação teoria e prática, né? Então, se a gente volta lá no projeto pedagógico, a gente vai encontrar lá algumas características dos componentes. Então, por exemplo, é um espaço dedicado às atividades relativas práticas das ciências, né? E aí a gente está das ciências e da matemática. Então, elas precisam respeitar as especificidades de cada faixa etária. Então, a iniciação científica ali no ensino fundamental e a prática experimental no ensino médio, elas vão ser planejadas e pensadas de acordo com a faixa etária de cada etapa. Ela é pensada para proporcionar aos estudantes as vivências práticas, para despertar o interesse e o pensar de forma científica, né? De forma que os estudantes possam resolver, refletir, questionar, enfim, investigar problemas propostos com articulação, teoria e prática. Então, são componentes que precisam, né, estar totalmente interligado com a Base Nacional Comum, né, elas não se fazem à parte, separada, isolada nesse contexto. Então, essa relação teoria e prática, relação base diversificada e Base Nacional Comum, ela precisa ser forte aqui neste componente. Então, as aulas, tanto de iniciação científica como de práticas experimentais, elas devem acontecer no espaço-tempo que privilegia esse trabalho nas áreas, né, refletindo com conhecimento, com a proposição da
Base Nacional Comum, né, de proposição de fortalecimento dos conhecimentos da Base Nacional Comum. Então, a atribuição, né, como a gente já conhece um pouco da organização, a atribuição na iniciação científica, ela é definida, né, ali para o professor da componente de ciências, né, da formação de ciências, biologia, e no ensino médio para os professores, né, com formação, com atribuição na área de ciência da natureza e da matemática, né? Apesar da atribuição de cada professor em cada turma, né, a gente tem o famoso rodízio, né, para que o estudante ele possa ter a prática experimental com o olhar não só de um dos componentes da área, mas com o olhar da área, né? A gente sempre aqui puxa a discussão nas duas áreas, das ciências da natureza e da matemática. Então, no ensino médio, as escolas se organizam para atender as práticas para todas as turmas, considerando todos os componentes. Então, além disso, é indispensável, né? Ou por conta disso, é indispensável o planejamento coletivo, né? O planejamento colaborativo, né? Então, a organização de rodízio e o trabalho dos professores precisa ser colaborativo e muito próximo com o acompanhamento da orientação diária, né? Das ciências da natureza e da matemática. Então, lá, além dessas observações, lá no nosso documento, nosso projeto pedagógico, os professores podem encontrar também, né, um modelinho de roteiro para utilização nesse componente, né, uma ficha de acompanhamento e também de avaliação. Então, os instrumentos que são necessários são modelos, exemplos, né, a gente pode chamar assim, de forma a inspirar os professores e a orientação e coordenação a organizar os instrumentos próprios, né, de acompanhamento desse componente que é bem importante para a área. Quem conhece um pouquinho, quem está conosco, né, desde a implantação do projeto, sabe que lá em 2017 a gente teve algumas formações com foco no STEAM, né, que é o trabalho na área de ciências da natureza, né? Então, o trabalho que privilegia a prática, que privilegia a experimentação na ciência, na tecnologia, na engenharia, né, e na matemática. O STEAM, esse movimento, é um movimento muito crescente, né, mundialmente e aqui no Brasil também, né, com fortes trabalhos fortes também das organizações, né, como aqui no estado a gente teve via o ICE, o Instituto STEAM Brasil, mas a gente tem outros movimentos, outras instituições que estão fomentando o trabalho por projetos STEAM, por movimentos STEAM nos estados, né? Hoje a gente tem uma discussão grande da sigla, né, STEAM, com a inclusão da arte, né? Aí já é uma discussão para além da área de ciência da natureza, a inclusão da linguagem, né, nesse movimento, nesses projetos. Então, a gente vem buscando também um incentivo, né, que esses projetos na prática experimental e na iniciação científica se pense também em projetos integradores, né, em projetos que ampliem o olhar para a área, considerando que agora a gente vem trabalhando, né, já com a Base Nacional Comum Curricular e os documentos curriculares do Estado, né, do fundamental já implantado, do ensino médio em fase já de finalizando, né, de implantação, mas principalmente no ensino médio que a gente tem o trabalho de competências, habilidades por área, né? Então, pensar o movimento STEAM é uma possibilidade de ampliar essa discussão, né? Principalmente no ensino médio. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, inclusive, eu já vou deixar aqui uma observação que as escolas de tempo integral vão receber a proposta de uma amostra científica virtual com foco no STEAM deste ano, tá? A gente está organizando o edital, então a gente conta com vocês também para participar conosco desse movimento, né, que estamos organizando, né? Então, eu acho que essa live de hoje, ela
é um pontapé inicial, né, para a gente pensar esses projetos. A gente vai ter várias ideias, eu sei que as escolas estão com vários projetos em andamento, tem muita coisa que foi realizada nos anos anteriores, né, inclusive agradecer e parabenizar pelas inscrições, que as práticas experimentais e a iniciação científica foram uma das temáticas que tiveram mais inscritos, né, para apresentar neste momento, né? Infelizmente a gente não tem espaço para todas, e aí a gente se organizou para atender 4 escolas. Então, é isso, por favor, Gisele. Nossa organização da tarde, né, ela inicia com a boa prática da Escola Honório Rodrigues de Amorim. Eu faço destaque aqui o professor Misael do Espírito Santo, né, que é o professor da escola. Ela tem uma experiência, vai mostrar a experiência do ensino fundamental, e aí o professor, ele vai apresentar um relato, e daqui a pouco eu já chamo a escola. Na sequência, a gente tem a Escola Manuel Gomes, também do município de Várzea Grande. Faço destaque aqui a professora Patrícia Zanoli, que fez a inscrição da prática, também com foco no ensino fundamental, e aqui os anos iniciais. Depois teremos a Escola Deputado Bertoldo Freire, de São José dos Quatro Marcos, né? Aqui a professora e orientadora Marcela Mandanei Xavier, né? Também fez a inscrição, e ela vai estar compartilhando experiência conosco aqui do ensino médio. E a Escola João Paulo I de Paranaíta, né? Destaca aqui o professor Diego Ferreira da Silva e a professora Maíra Cardoso Lima. Estarão fazendo também a apresentação, representando a escola, e aqui com foco no ensino médio. Então, hoje estamos bem divididos, temos 2 escolas do fundamental e 2 escolas do médio. E antes de passar a palavra para a Escola Honório, só, Gisele, passa, por favor, meu último slide. Por favor. Isso, obrigada. Então, é esse convite para hoje, né? Vocês são nossos convidados especiais, principalmente, né, que nós estamos na véspera do Dia dos Professores, e aí eu faço aqui o uso da hashtag Obrigadaço, né, que a Unicef está fazendo um movimento aí nas redes sociais para parabenizar, né, os professores e professoras que estão mantendo, né, as crianças, adolescentes e jovens aprendendo na pandemia. Então, eu vou aproveitar o movimento aí para desejar uma boa tarde, né, e uma boa reflexão nessa data para nós, professores e professoras do Brasil. Não é isso? Então, vou já passar a palavra para a Escola Honório. Diretora Kátia já está aqui conosco. Boa tarde, professora Kátia Gelamo. Garcia. Hoje, Garcia Gelamo, tudo bom, Kátia? Boa tarde, Valesca, boa tarde a todos os presentes. E aí, Kátia, deixa eu só fazer um chamamento também, né, que estará conosco Kátia, que é a diretora da escola, e aí elas vão fazer uma apresentação rápida da escola, né, agradecer a participação aqui, a presença de todos, e junto com a coordenadora pedagógica, que é a Ana Paula Lima, a orientadora diária, que é a professora Maria Antônia Nassarden, e aí, na sequência, o professor Misael representando, né, a área das ciências da natureza. Então, eu vou passar a palavra. Kátia, por favor, seu slide já está compartilhado. Boa tarde a todos. Então, eu já estava me adiantando aí, né? Desculpa, Valesca. Tranquilo. O pessoal fala que a Kátia gosta de falar, né? Mas eu vou ser bem breve. É um prazer mesmo estar aqui nessa 4ª live, né, dessa série de live de boas práticas, que, aliás, em nome do professor Misael, né, que vai ser o nosso protagonista do dia hoje, eu quero agradecer, né, a oportunidade da Escola Honório estar sendo representada aqui, e agradecer a equipe do CEDEM, né, em especial, a turma aí que cuida das escolas plenas,
né, que esse trabalho realmente está sendo maravilhoso e fundamental para todos nós. Essa troca de experiência está sendo maravilhosa. E ela, às vezes, nos faz até resgatar algumas ações que a gente, com essa tribulação toda durante essa pandemia, acaba, às vezes, caindo algumas coisas em esquecimento, porque é muita preocupação, muitas atividades, é muita coisa para a nossa cabeça, né? Tudo isso que veio acontecendo nesses últimos meses. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. E também quero aproveitar esse momento, já que amanhã é Dia dos Professores, né? Dar um feliz Dia dos Professores para todos os presentes aqui. Todos nós somos professores, né? E diante dessa pandemia, mais uma vez, não tem como deixar de falar, né? Tantos profissionais da saúde, eu fico até um pouco emocionada, mas profissionais da saúde que estão sendo homenageados, só que os nossos professores que estão aí na linha de frente, eles deveriam ser ovacionados de pé, com toda a honra, com toda a glória, porque eles estão fazendo um trabalho assim maravilhoso e muitas vezes não estão sendo tão reconhecidos. Mas eles estão aí, firmes, fortes, fazendo de tudo para dar boas aulas, para chamar aluno, para ficar nessa busca ativa, e às vezes até um pouco frustrante, mas eles estão, assim, muito firmes e fortes. Então, parabéns para todos. E agora falando... Dá um eco aí, gente. E agora, falando em iniciação científica, não sou eu que vou falar, né, o professor Misael, mas eu quero falar que esse professor, junto com a orientadora nossa, Maria Antônia, né, da área de Ciências da Natureza, com todo respeito, ela está aqui pertinho de mim, com um distanciamento, com todo respeito, duas aquisições maravilhosas que nós tivemos aqui na Escola Honório. O professor vem desenvolvendo um trabalho muito bom mesmo, com a orientação e apoio da orientadora. E eu não posso deixar também de agradecer e falar da nossa coordenadora, que é a primeira vez que ela está na Escola Plena, é o primeiro ano de Escola Plena, e ela, por trás dos bastidores, ela faz de tudo para que o nosso processo pedagógico aconteça. E esse também é o nosso primeiro ano de ensino fundamental, então foi um desafio muito grande para todos nós, porque nós somos de escola plena, ensino médio, a gente tinha só ensino médio, e aí meio que de última hora, não lembro se foi dezembro ou janeiro, nós recebemos a notícia que poderíamos oferecer o ensino fundamental, e aí, ter o ensino médio, daí de repente ofereceu o ensino fundamental, matrizes diferentes, carga horária, mesmo que pequena, mas também um pouco diferente, então foi um desafio muito grande, mas nós abraçamos essa causa e estamos aqui. E aí, um desafio que a gente abraçou e, de repente, um mês de aula, a pandemia, outro desafio. E daí, as aulas não presenciais, cada um na sua casa, cada um no seu quadradinho. Então, foi assim, desafio em cima de desafio, né? Não está sendo fácil, mas nós estamos conseguindo superar tudo isso. E aí é como diz o caboclo, né? É eita atrás de vixe e a gente está indo, graças a Deus, né? E não está sendo fácil a participação desses estudantes. E os professores, muitas vezes, eles estão se frustrando, né? Se frustram. Mas, com todas essas dificuldades, a gente sempre tem alunos que surpreendem, né? E que fazem o professor ficar forte para toda essa jornada aí, para toda essa luta. E é isso aí, gente. Eu estou muito feliz com o professor Misael, como professor da iniciação científica aqui, e ele vai mostrar isso para vocês. E aí a nossa coordenadora, que é o primeiro ano dela, quer dizer uma palavrinha do que ela conseguiu enxergar em tão pouco tempo de escola plena aqui. Muito obrigada a todos, e mais uma vez obrigada pela oportunidade da Escola Honório estar aqui.
Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, estou coordenadora pedagógica da Escola Honório Rodrigues de Amorim. Estou muito feliz, sou muito grata por ter conseguido estar nessa escola. E como a Kátia disse, é o meu primeiro ano de escola plena. Como é meu primeiro ano de escola plena, o primeiro mês foi um mês de susto. Porém, quando veio a pandemia, né, eu ainda estava me acostumando com as práticas da escola plena, com a diferenciação de metodologia, porque esse formato de escola integral, ela propõe esse desafio de você ter que procurar novas metodologias, você ter que buscar alternativas, né? Com a pandemia, eu tive os meses subsequentes para estudar e me inteirar e me apropriar pelo menos da parte teórica das escolas integrais. E foi com muita satisfação que, quando nós retornamos para as aulas não presenciais, que eu percebi como as plenas conseguem ser um diferencial na vida dos estudantes. Tá? Foi melhor ainda quando eu percebi o entusiasmo com que alguns estudantes, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, eles desenvolviam as atividades de iniciação científica e prática experimental dentro da escola, além das outras atividades desenvolvidas, lógico. E o que eu achei mais interessante é que os meninos do ensino fundamental, as crianças do ensino fundamental, nossos estudantes, eles têm uma vitalidade imensa. E aí, quando eles começaram a perceber que era algo diferente daquilo que eles estavam acostumados nas escolas regulares, eles se aliaram aos professores, principalmente ao professor Misael, que é o professor de iniciação científica do ensino fundamental, e eles começaram a participar e eu fiquei encantada. Eu fiquei realmente encantada. Era uma vontade de fazer, que eu fiquei assim emocionada no dia, quando eu vi a primeira prática da iniciação científica. Então eu percebi que vai ser melhor para os nossos estudantes do ensino fundamental entrar para o ensino médio já com essa ideia de iniciação científica e pensando, lógico, na disciplina de prática experimental. Era só isso que eu gostaria de falar. Eu sou muito grata a Deus por estar nessa escola, tá? E sejam todos bem-vindos à nossa escola Honório Rodrigues de Amorim. Agora eu vou passar a palavra para minha orientadora, Maria Antônia, que é uma pessoa maravilhosa. Além disso, gostaria de agradecer a Kátia, a Valesca, a professora Gisele, por sempre nos auxiliar. E a professora Maria Antônia por sempre me ajudar quando eu não sei alguma coisa, eu tenho para onde correr. Então, deixo a palavra agora com a professora Maria Antônia, orientadora. Maria Antônia deu um probleminha no celular dela, ela vai falar por aqui, tá? Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maria Antônia, sou licenciada em Física, estou como orientadora da Escola Honório, onde me dá muito prazer poder trabalhar com pessoas e profissionais bem competentes, habilitados para estarem aqui. Quero agradecer e parabenizar toda a equipe da SEDUC, da Escola em Tempo Integral, pelo trabalho que vem realizando durante esses dias de pandemia, e também parabenizar todas as escolas que já passaram por aqui com suas apresentações com grande maestria. Mas falar de iniciação científica, quem vai realmente nos expor tudo isso é o professor Misael, que é um professor espetacular. Então, eu posso dizer que a iniciação científica no ensino fundamental, ela pode ser condição de autonomia aos estudantes e o pontapé inicial para o mundo da pesquisa acadêmica, porque quando eles entrarem nessa academia, eles já vão ter mais ou menos a noção do que é
a prática, de buscar, de como que faz, o porquê das coisas. Tá? E para que isso ocorra, é necessário que o conteúdo trabalhado esteja associado ao contexto social deles, né? E de acordo com os recursos disponíveis e materiais acessíveis aos estudantes e aos professores, que se dedicam a uma série de procedimentos para dar conta da realização desses experimentos, porque estar na escola, para quem ama isso, é realmente muito gratificante. Eu quero agradecer a todos, parabenizar a todos os profissionais, os professores, que lutam diariamente para que aconteça tudo dentro dos conformes para os alunos, e aí parabenizar a nossa escola também, que vem desenvolvendo um excelente trabalho. E aí, convidá-los para a nossa mostra de ciência virtual, que o mês que vem, se Deus quiser, vocês estarão todos recebendo o convite para participar dessa nossa mostra, dia 18. Então, meu agradecimento, obrigado, e até uma próxima live, se Deus quiser, que a Escola Nós estará participando. E agora eu passo a fala para o nosso mestre Misael. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que eu fui escolhido para apresentar uma disciplina que, sinceramente, como biólogo, eu amo, eu adoro desenvolvê-la, né? Mas antes de começar a minha fala, quero agradecer muito a professora gestora, a professora Kátia, a nossa coordenadora pedagógica, a professora Ana, e, em especial, a professora orientadora, a professora Maria Antônia, que nos dá todo o suporte para que a gente possa realizar os nossos experimentos, desenvolver os nossos projetos com uma maestria tremenda. Muito obrigado. Então, gente, este ano, como já disse a professora Kátia, eu volto a repetir, é um ano atípico, totalmente atípico, porque para um professor que trabalha com a iniciação científica, o estar próximo do aluno, o momento de mostrar o experimento ali presente é totalmente importante, é extremamente importante. E daí, veio essa pandemia, vem esse desafio enorme, e pensamos como trabalhar em iniciação científica de maneira remota, tá? Mas vamos identificar aqui o que é iniciação científica, de acordo com o projeto. Pode passar, por favor. Oi, pode passar o slide, por gentileza. Não está passando. Ok. Bom, a disciplina de iniciação científica, ela é um componente... Espera aí, gente. Tá, não está passando aqui, gente. Tá. É um componente curricular de todas as escolas estaduais plenas do ensino fundamental do estado de Mato Grosso. E quando se trata deste ano especificamente, a Escola Honório, ela começou este ano o ensino fundamental, né? E eu fui agraciado para pegar essa turma de iniciação científica no primeiro ano do ensino fundamental na escola. E para mim foi um desafio, né? E apesar desse desafio, como eu já tinha feito, sou professor de ciências, já havia feito práticas em todas as escolas que eu já passei, foi um desafio gostoso, né? Aquele desafio que todos os professores de ciências eles gostam de fazer, né? Gostam de ter.
Bom, e logo que, como a professora disse, em menos de um mês, há um mês de aula, na verdade, logo veio essa pandemia, né? E não deu para a gente desenvolver vários outros projetos, né? Que acredito eu que se ocorresse tudo normal hoje, em outubro, a gente teria um acervo de práticas excelente, um acervo incrível, né? O que é iniciação científica? A disciplina Iniciação Científica é componente curricular de todas as escolas estaduais plenas do ensino fundamental do estado de Mato Grosso, né? Como disse anteriormente, a escola Honório, este ano que implantou o ensino fundamental, né? Pode passar, por gentileza. Qual o objetivo da iniciação científica? Proporcionar aos estudantes as vivências práticas, despertar o interesse e o pensar de forma científica, de forma que os estudantes possam resolver, refletir, questionar, enfim, investigar problemas propostos com articulação, teoria e prática, né? Então, nada mais é que você propor ao aluno um desafio que vai auxiliá-lo a responder várias problemáticas que ele possa desenvolver em qualquer uma das disciplinas. Então, isso ajuda muito o aluno nessa questão de teoria prática. Pode passar, por gentileza. Bom, os estudantes envolvidos, como já disse, são todos os alunos das escolas do ensino fundamental, né? E ele tem uma duração de 1 hora aula por semana, mas isso e não fica restrito a você desenvolver seu projeto de curto, médio e longo prazo, né? Eu vou mostrar mais tarde aqui nos slides que eu fiz um projetinho a longo prazo, né? Com os estudantes, certo? E infelizmente, com o aparecimento da pandemia, a gente deu uma interrompida, né? Pode passar, por gentileza. Por favor, pode passar? Tá? Bom, eu fazendo uma breve pesquisa e descobri que a iniciação científica dentro da escola, ela tem os seus benefícios, né? Destaquei alguns, que são eles: desenvolve habilidades para a produção do conhecimento. Próximo. Estimula a criatividade e a autonomia no processo de aprendizagem. Próximo. Funciona como aporte na resolução de problemas. Voltando ali na 2, estimula a criatividade e a autonomia. É incrível como os alunos, com os estudantes, a partir do momento que a gente propõe um experimento de iniciação científica, eles buscam, através da sua criatividade, realizar esses experimentos de uma forma diferente, até mesmo utilizando materiais de fácil acesso, né? Então, eu tenho visto com as minhas turmas no Honório que eles têm essa facilidade de através da sua criatividade, fazer substituições de determinados materiais durante as nossas aulas práticas. Incentiva a discussão teórica, colaborativa e um trabalho em grupo, né? Então, assim, eles colaboram, né? Automaticamente desenvolve. Eu digo isso porque eu vivencio eles, né? Eles desenvolvem o debate entre eles, né? E cada um respondendo a sua hipótese levantada conforme o projeto proposto. Pode passar. Pode passar, por gentileza. Tá. Agora vamos falar um pouquinho lá da escola mesmo, né? A iniciação científica na Escola Plena
Honório Rodrigues de Amorim. A pergunta é, como estão realizando a iniciação científica por meio de atividades práticas? Na atividade prática, eu busco fazer o seguinte, nas aulas presenciais, eu tenho um roteiro de prática, né, entrego esse roteiro de prática para os alunos, onde tem que haver nesse roteiro o título, tá? Uma descrição do que você vai trabalhar com esse aluno, ou a proposta, né? Pode passar. O objetivo, qual é o objetivo que você pretende alcançar com esse determinado experimento? Em seguida, você descreve os materiais que esse aluno irá utilizar durante esse experimento. E, por último, o procedimento, que é da forma descrita de como ele vai usar aquele material, de como que ele vai manipular aquele material para fazer o seu experimento. Pode passar, por gentileza. O aluno, ele recebe uma ficha de acompanhamento. Nessa ficha de acompanhamento vem o título, né? Vem o título, pode passar, por gentileza. Esse gráfico doido aqui. Como que... Pode passar. O título, em seguida, tem um campo para as anotações sobre as observações que esse aluno fará durante o seu experimento. Pode passar, por favor. Em seguida, uma breve introdução teórica desse experimento. O objetivo, você volta a repetir aquele objetivo nessa ficha de acompanhamento. Os materiais, pode passar, por favor. Os materiais, os procedimentos, e em seguida, a descrição desse procedimento. E, por último, ele levanta suas problemáticas, que é as problemáticas que surgem durante seu experimento, né? Porque existe aquela problemática que ele levanta antes do experimento, ou seja, o porquê estou desenvolvendo esse experimento, né? E durante o experimento, logicamente, que pode levantar umas outras dúvidas, né? E aí ele pode fazer a sua anotação aí nessa ficha de acompanhamento. E, por último, ele vai descrever o seu resultado, né? O resultado, se ele atingiu aquele objetivo da sua prática, né? E logo depois disso, ocorre sempre uma discussão né, um debate entre os grupos ou individualmente, dependendo do trabalho que você está desenvolvendo com o seu estudante, com o seu aluno. Pode passar, por gentileza. Aqui eu estou citando um exemplo de um experimento que nós fizemos no início do ano, né? Eu fiz essa prática identificando o amido nos alimentos. Vocês podem reparar que antes de colocar ali os materiais, os procedimentos, eu fiz uma breve proposta, né? Aí onde diz que o amido pode reagir ou interagir com corantes. No caso, nós utilizamos o iodo, tá? O iodo, ele é ótimo para fazer essa identificação, se o alimento há ou não esse amido, né? E vem aí uma problemática. Por que esse teste é importante? Pode passar, por gentileza. Bom, aí levanta-se duas respostas. Primeiro, podemos fazê-lo em aula, né? Identificando inclusive o amido a olho nu ou em microscópio. Nesse caso aqui, nós identificamos a olho nu, tá? E segundo, é possível identificar produtos adulterados, no caso, leite, que não deve conter o amido, e é fácil de ser testado pela contaminação do amido com esse teste. Então, o aluno leva para si, a partir dessa prática, leva para si, para ele fazer isso em casa. De repente,
tem amido no alimento? Como que vamos testar? Vamos testar com iodo, né? E ele faz essa busca ali com o que ele aprendeu nas aulas de prática, né? De iniciação científica. Pode passar, por gentileza. Ainda falando, eu coloquei o objetivo, né? Que os estudantes percebam os diferentes tipos de alimentos que têm ou não a presença de amido pelo teste com o iodo. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor? Tá travada a tela. Acho que não passou. Ainda não. Ok, vamos lá. Bom, eu falei dos objetivos, daqui aí os materiais que nós utilizamos em sala, né? Isso aqui foi um trabalho feito em grupo, onde os alunos, cada um, como é grupo, cada um trouxe um material diferente, né? E apenas o iodo eu tive, né, que levar, porque até para os próprios alunos de menores sair comprando iodo na farmácia, essa coisa toda. Mas, enfim, aí, o que a gente fez? A gente usou um prato descartável, toalhas de papéis, uma seringa, porque eles precisavam medir a quantidade de iodo, né, para fazer uma breve mistura com água, né, e o próprio iodo. Pode passar, por gentileza. Daí, nós levamos alguns materiais, alguns alimentos para serem testados, né? Como a batata, a maçã, a mandioca, o arroz e a batata doce, né? Que são alimentos que eles têm que os alunos têm de fácil acesso, né? E esses alimentos foram testados para a gente verificar se de fato eles têm amido ou não, né? Pode passar, por favor. Em seguida, a gente vai ter os procedimentos, né? O que esses alunos fizeram, os procedimentos, para identificar se esses alimentos continham ou não o amido, né? Pode passar, por favor. Então, o que eles fizeram? Prepararam os alimentos, eles cortaram de pequenas porções, tá? E daí aplicaram algumas gotinhas de tintura de iodo sobre o alimento. Só que não colocaram o iodo, propriamente dito, diretamente no alimento. Eles fizeram uma mistura, né, do iodo com um pouquinho de água, e daí eles esperaram os resultados. Pode passar, por favor. Ali tem uma reação do que acontece com o amido quando se entra em contato com o iodo. E os resultados foi o seguinte: aqueles alimentos que ficaram escuros com a aplicação do corante terá reação positiva, indicando a presença do amido no alimento. E aqueles que não ficaram escuros, logicamente a reação é negativa, indicando ausência no amido. Pode passar, por gentileza. Eu acho que pulou um. Tem algumas fotos dos meninos com essa prática do amido. Volta um slide, por gentileza. Acredito eu que depois desse slide é a foto deles, né? Eu coloquei algumas fotos dos meninos onde eles estavam. Infelizmente não apareceu aqui. Mas ali mostrava nas fotos onde os meninos, as crianças, eles conseguiram sim identificar. Aqui, ótimo.
Então, vocês reparem que nas 4 fotos, a primeira foto aí está mostrando o aluno manipulando o alimento e retirando dali de um recipiente a água com o corante, tá? Ali já é uma mesa, 3 mesas preparadas já com os alimentos, já com a reação, né? E vocês podem reparar que onde está escuro são os alimentos que tiveram reação positiva, tá? Que no caso apenas o negativo foi a maçã, né? Aqui temos 2 alunos também manipulando o corante e em seguida a observação desses alunos com o resultado desse experimento, né? Posteriormente a isso, eles fizeram seus relatórios, né? E nesses relatórios continham o porquê do consumo do amido na nossa alimentação, porquê da presença do amido na nossa alimentação, e também as consequências de se exagerar nos alimentos que contêm o amido. Pode passar, por gentileza. Nós fizemos também outras práticas. Essa aqui é a prática que eu falei para vocês. Isso. Essa aqui é as outras práticas que eu falei para vocês, que começamos a trabalhar a microscopia. Infelizmente, nós tivemos que parar pela metade por conta da pandemia. Saiu a apresentação aqui, gente. Volta lá, por favor. A apresentação. Ok, vamos lá. Pode passar, por favor. Tá. Os alunos fizeram uma pesquisa da ilustração do tecido epitelial. O que eu fiz nessas práticas? O que nós fizemos nessas práticas? Primeiro, nós fomos através de literaturas onde aparecia as fotos, os desenhos do tecido epitelial, para eles terem contato primeiro com os desenhos, tá? Aí aqueles alunos que não conseguiram fazer essa pesquisa, eu fiz um desenho, esse desenho que está do lado esquerdo aí é um desenho feito por mim na lousa, né, no quadro branco, e esses alunos que não tiveram acesso, não conseguiram fazer a pesquisa, eles transcreveram esse desenho para o caderno, que está mostrando aqui do lado direito. Pode passar, por favor. Em seguida, logo após esse momento das crianças fazerem o desenho todo, eles foram para a segunda prática, né? Essa segunda prática, eles conheceram o microscópio. Podem ver na foto lá ao fundo, o microscópio da escola, eu levei em loco, né, dentro de sala de aula, e eles tiveram o contato direto com ele e conheceram as partes que compõem esse microscópio. Então, é através do desenho que eu entreguei a eles uma cópia de um desenho do microscópio, e eles pintaram cada parte desse microscópio assimilando com a parte do microscópio que estava ali em loco, né? Pode passar o próximo, por gentileza. Aqui está mais visível, né? Os alunos pintando o microscópio, né? Cada um com a sua parte, com o nome desse microscópio. E daí eu ia passar a partir para a terceira prática da microscopia, que é a terceira prática que eles iriam ter o contato direto com o microscópio, utilizando para observar o tecido epitelial diretamente do microscópio, né? E daí eles partiriam para o desenho do que eles observaram, né? Infelizmente, nossa prática parou por aí, infelizmente por causa da pandemia, né? Pode passar, por gentileza. Esses ainda são os atendimentos, são são as práticas nas aulas presenciais. Por favor, pode passar.
Nas aulas remotas, o atendimento está, a gente está atendendo, no caso eu estou atendendo para os apostilados, também na plataforma Teams e no WhatsApp. Os apostilados têm todo um roteiro de prática para o aluno desenvolver, né? A partir do momento que ele desenvolve, ele parte para a segunda parte, que é as respostas, desenvolver as perguntas da prática desenvolvida, né? Pode passar, por favor. Aí eu coloquei uma ressalva aqui que, infelizmente, não são todos os estudantes que se propõem a desenvolver as práticas de iniciação científica, às vezes por conexão, né? A gente sabe as peculiaridades que a gente tem, né? E as participações das aulas, tanto na base comum curricular quanto nas diversificadas, a gente vê que fica aquém do esperado, né? Por mais que nós estamos fazendo a busca ativa, direta com os alunos, tanto a gestão quanto nós professores, né? Seja da base comum ou nós da diversificada, temos feito esse trabalho, né? Mas os poucos que se propõem a desenvolver os experimentos são incentivados a participar ainda mais. E quem sabe trazer outros estudantes para desenvolver as atividades. Isso aqui é bem interessante, porque lá no momento em que a gente se propõe uma prática lá no WhatsApp ou na plataforma Teams, o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de competição, né? Infelizmente não são muitos, são poucos, mas eles fazem uma espécie de competição aí, né? No meu ficou legal, o meu não ficou legal, enfim. E vai fazendo com que os outros alunos que estão assistindo a essas aulas, por mais que eles não se interajam, eles acabam fazendo e até mandando essas aulas depois do horário de aula, né? Professor, olha só como é que ficou bacana, meu deu certo, não deu certo, o que eu devo fazer? Então, em relação à iniciação científica, eu tenho visto que no momento que eles não interagem ali, eles podem estar ali desenvolvendo aquelas práticas. E às vezes até por vergonha, ou até mesmo por causa do seu coleguinha, aquela coisa toda, ele não posta ali no grupo, ele manda para mim lá no privado o seu experimento feito. Do jeito dele, mas está feito. Né? Pode passar, por gentileza. Isto. Ainda pelo modo remoto, eu coloco sempre um questionário de prática. As questões abordam as fases do desenvolvimento das práticas, instigando o aluno a investigar as possíveis respostas durante o seu experimento. Geralmente, essa investigação das possíveis respostas é o áudio que o estudante manda lá para mim, né? Uma foto, fala, não deu certo, professor, essa coisa toda, o que eu devo fazer, né? Então, esse questionário prático, ele é tanto para os alunos apostilados, quanto os alunos que estão assistindo às aulas via plataforma Teams, via WhatsApp. Pode passar, por gentileza. E a próxima slide, acredito eu que é um exemplo de uma aula remota. Pode passar, por favor? De uma aula remota que foi bem interessante, foi desenvolvida com bastante êxito. Quando se trata de retorno das atividades. E aos poucos, os estudantes que estão se propondo a realizar os experimentos fazem muito bem feito. Nesse caso aqui, eu devo destacar esse experimento que é conhecido como quase lâmpada de lava. O retorno foi feito pelo estudante Tomás, do 9º ano. É um estudante que vem fazendo o retorno praticamente toda semana. Ele tem ali um retorno de um experimento dele. Eu vou dar destaque nesse experimento, tá? Eu queria pedir por gentileza, colocarem o vídeo dele fazendo esse experimento, por favor. Ele já está lá no YouTube. Eu queria pedir, por gentileza, para reproduzir o vídeo.
Tá, né? Ah, que eu só quero ouvir. Esse é o vídeo, né? Vamos dar uma olhada. Sensacional o trabalho do Thomas. Não está reproduzindo. Sou Tomás, estudo na escola. Sou Tomás, estudo na escola Honório Rodrigues de Amorim e irei demonstrar o experimento da lâmpada de lava, que eu vou usar a água, o óleo, o corante de beterraba e o sorrisal. Agora vamos para o experimento. Bom, infelizmente deu uma cortadinha no vídeo, mas eu quero destacar nesse experimento que o Thomas fez, foi bem interessante. Por quê? Porque o material proposto é o óleo vegetal, a água, né, e um corante. Aí que ele disse, professor, olha, eu não tenho corante. Falei, perfeito, vamos ver o que dá para a gente usar como corante. Faça o seguinte, usa o extrato de beterraba, né? Que a coloração dele vai dar uma coisa, a coloração dele vai ficar bem interessante, né? Já que você não tem o corante alimentício. Perfeito, professor, vou fazer isso. Ok. Aí ele falou, professor, o óleo está muito caro, eu vou usar uma quantidade muito grande. Aí eu falei para ele, não, faz o seguinte, usa o óleo usado mesmo, aquele óleo que já usou para frituras, essa coisa, dá o mesmo efeito, não tem problema nenhum. Ele foi e fez esse experimento, né? E conseguiu, com êxito, vocês repararam aí no vídeo, que foi bem interessante, né? Eu compartilhei com os meus colegas, acharam interessante, super interessante também, né? Então, essa é uma das práticas que eu fiz, né? E que deu bastante certo, né? O slide, por favor, que não está aparecendo.
Professor, o senhor quer que passe o vídeo novamente? Por gentileza, por gentileza. Ok. Sou o Tomás, eu estudo na escola Honório Rodrigues Amorim e irei demonstrar o experimento da lâmpada de lava, que eu vou usar a água, o óleo, o corante de beterraba e o soluizal. Agora vamos para o experimento. Olá. Bom, acredito que deu para dar uma visualizada, né? Mas eu já reparei que esse vídeo ele está disponível na página, né, no canal das Boas Práticas das Escolas Integrais, né? Então, vocês podem acessar lá a página, darem uma olhada da forma que o Thomas fez, né? Como eu já disse, foi bem interessante, foi bem bacana. Por se tratar de uma aula remota, né, dificilmente a gente tem um trabalhinho bem feito, né? Quero aqui parabenizar o meu aluno, o Thomas, do 9º ano. Tá? Pode passar o outro slide, por gentileza. Bom, após o retorno das atividades, a retomada com discussão dos resultados, após cada retorno do experimento, retomamos as discussões sobre os questionamentos feitos antes do processo. Muitas vezes as discussões geram novas problemáticas, aguçando ainda mais o interesse do estudante. Eu vou falar uma coisa que aconteceu na minha aula de iniciação científica com uma estudante do 8º ano. Nós fizemos a flutuação do ovo, né, a densidade do ovo, da água, adicionando em um copo a água e o açúcar e o ovo, né, e o outro copo água, sal e o ovo. Na água com sal, o ovo flutuou, e na água com açúcar, o ovo tende a ficar no fundo do copo. A aluna levantou uma problemática bem engraçada, mas eu falei, se você está com essa problemática nesse experimento, vamos desenvolver, vamos chegar a um resultado, né? Ela chegou, o que eu faço? Se eu quebrar o ovo dentro desse copo, do copo com água e sal, será que flutua? Falei, e aí, vamos tentar? Ela foi lá, quebrou o ovo dentro do copo e tal, flutuou, e ela, professor, flutuou. Então, foi esses tipos de troca que faz com que o aluno fica mais aguçado para ele fazer novos experimentos, novas experiências. E assim, desenvolvendo nele aquele modo de pensar que é o porquê. Não foi à toa que eu coloquei lá no início da nossa apresentação a figurinha da Luna, né? Que é uma personagem que tem vários questionamentos. E através dos questionamentos dela, que ela desenvolve seus experimentos e chega a uma determinada conclusão. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui as minhas considerações finais. Acredito eu que meu tempo já até passou.
A iniciação científica é o primeiro passo na formação e desenvolvimento dos estudantes para atuarem como pesquisadores no ensino fundamental, os quais os participantes do processo de aprendizagem desenvolvam atitudes científicas ao se apropriarem da metodologia de pesquisa científica e do conhecimento acumulado, e assim construir um conhecimento novo e significativo, de modo a interagir em seu meio social. Essas são as minhas considerações finais, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Pode passar o slide, por gentileza, da minha apresentação. Como eu disse anteriormente, a gente poderia mostrar aqui, pode passar mais uma vez, por gentileza, a gente poderia mostrar aqui um acervo enorme de práticas, de boas práticas de iniciação científica, né? Homenagem aos professores, eu quero fazer uma breve homenagem a nós, professores. Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno sentir-se feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia é única e original. Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante de reações da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara, que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena, sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Obrigado. Professor Misael, nós que agradecemos pela apresentação, muito interessante. A mensagem, né, também, agradecer aqui já de minha parte. E parabenizar a Escola Honório, né, pelo trabalho desenvolvido. Eu acho que a prática experimental, a iniciação científica, né, apresentada, mostrou vários caminhos que o professor já desenvolveu neste ano. O professor Misael é professor da disciplina no ano de 2020, né, Escola de Primeiro Calendário, então teve a oportunidade de fazer um movimento antes, contribuiu conosco no material da aprendizagem conectada, né, nesse período que a gente trabalhou material para os estudantes, na parte diversificada, com iniciação científica, então a gente já também aproveita o espaço para agradecer. E é isso, eu acho que a gente viu aqui muito incentivo, né, muito incentivo aos estudantes, aproveitar os momentos de discussão, de diálogo, criatividade, organização, né, um cuidado grande por passar os conhecimentos científicos mesmo remotamente, né, e o professor também, eu acho que colocou os desafios, né, que são grandes, eu acho que isso também é importante, dizer que a gente está na luta, né, continua buscando todas as formas de atendimento, mas que temos grandes desafios no percurso, né, então o professor Misael deixou aqui para a gente todas essas mensagens. Então é isso, colegas, muito obrigada, Escola Honório, Kátia, Ana Paula, Maria Antônia, tá, obrigada pela mensagem, por atender nosso espaço aqui. E aí eu pedi paciência para os colegas, a gente repete os vídeos, tá, porque a gente tá tendo a questão de internet, né, trava um pouco, a gente retoma os vídeos para a gente não perder, tá? Só a gente ter um pouquinho de paciência, vocês vão avisando no chat que a gente está acompanhando, tá bom? Então, nós vamos para a nossa segunda escola, tá? A Escola Manuel Gomes está conosco. Então, a Escola Manuel Gomes é uma escola de ensino fundamental, né, do primeiro ao terceiro ciclo, no município de Várzea Grande também, né, hoje a gente tem a apresentação de iniciação científica da escola, a professora Patrícia,
né? Mas vamos receber aqui a diretora Ana Paula para dar as boas-vindas. Ana Paula está. Boa tarde. Ótimo, tudo bom, Ana Paula? Tudo certo, Alisca. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem, já estou compartilhando a apresentação de vocês. Ótimo. Boa tarde, colegas. Eu sou Ana Paula, diretora da Escola Manuel Gomes, né? Antes de falar um pouquinho da nossa escola, né? Quero parabenizar todos os professores aqui do grupo, né? Das plenas, né? Todos os orientadores, coordenação, pessoal da equipe, né? De coordenadoria de escola de tempo integral, que está sempre ajudando a gente, e a gente sabe que às vezes a gente, mesmo estando fora da sala de aula, a gente não deixa de estar envolvido com o pedagógico, o tempo todo, né? Então, parabéns a cada um. A Escola Manuel Gomes, ela passou a ser escola plena há 3 anos. Né? Há 3 anos atrás, nós ouvimos a proposta da escola, né? Da escola plena, da escola de tempo integral, como que ela funciona, e todo mundo abraçou a ideia, né? Na escola, e todo mundo mesmo, não foi só a equipe gestora, os professores, os nossos funcionários, técnicos. Oi, Ana. Acho que deu uma travada, né, colegas? Oi. Voltou, Valesca? Voltou. O tempinho aqui tá de chuva, vai ventando bastante, acho que é problema com a internet. Isso, aqui também, Cuiabá também. Então, Que travou de novo. Ana está conosco. Isso, acho que a gente está perdendo a conexão com a diretora Ana Paula. Se a Ana Paula não conseguir retornar, a gente... Oi, tá voltando. Vamos tentar mais uma vez, Valesca. Ok, pode continuar. Então, todos nós da escola abraçamos, né, esse projeto de trabalhar com os nossos alunos no período integral, né? Nós passamos a trabalhar com eles das 7h30 da manhã até às 17 horas. Então, eles ficariam na escola de 9h30, mais ou menos, a 10 horas por dia, porque às 7 horas eles já começariam a chegar, né? Então, foi feito um estudo, né? Toda a equipe, tanto de professores quanto o pessoal da área 21, nós nos dedicamos todos a estudar, né, os 4 pilares da educação, para a gente saber como acolher esses alunos, saber como trabalhar com eles o dia todo, né? O foco, ele continuou sendo o pedagógico, mas nós sabíamos que tínhamos que conhecer melhor esse aluno nosso, né? Tanto nossos alunos quanto a família deles também, né? E a partir daí a gente começou a colocar em prática a tutoria, né? A tutoria, o protagonismo, né? O acolhimento já estava sendo colocado em prática, e com isso a gente viu Então, a escola Manuel Gomes, a gente está tendo problema com a conexão da Ana Paula. Se possível, a coordenação pedagógica, orientação diária, professora Suzeli, Cristiane, se estiverem prontas.
porque a gente dá continuidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cristiane, tudo bem? Tudo bom, então vamos continuar por aqui, né? Nós estamos todos aqui em Cuiabá também, então espero que aqui também não trave a internet, mas vamos lá. Então, assim, como a diretora estava falando, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar, sou a orientadora Cristiane, né? Estou na Escola Plena Manuel Gomes desde o início, né? 2018. E quando surgiu que era uma escola que estava fechando e reabriu como Plena, né? Eu tinha uma bagagem pequenininha lá que eu vim do Honório, mas graças a Deus eu pude contribuir um pouquinho e juntos caminhar assim num aprendizado bem significativo para todos nós, né? E ver assim no olhar daquelas crianças a cada dia assim como eles receberam essa nova proposta é muito gratificante. E logo em seguida, em 2019, ano passado, eu consegui convidar a professora Patrícia, né, que ela estava no Honório, a vir trabalhar conosco, né, para trazer mais, contribuir um pouquinho mais com fazer o diferencial ali na nossa escola Manuel Gomes, né? Pode passar o slide? Como o professor Misael do Honório falou, né, já falou bem sobre o que se trata a iniciação científica, né? Então, de todos esses pontos, o que nós evidenciamos é que a iniciação científica ela veio para dar autonomia e trazer o protagonismo para nossos estudantes, né? E quando se trata essa disciplina desde o primeiro aninho, a gente vê a evolução deles, né? Porque lá no a gente já tem a experiência em casa, que quem tem criança em casa, que tem muitos os porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E essa disciplina, ela vem assim de uma forma a ajudar muito nesses porquês, que esses porquês, eles evoluem de um simples porquê a algo mais científico, a um porquê assim que muitas vezes nos pega de surpresa, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como acontece o nosso planejamento, né? Nas nossas reuniões diárias, no nosso planejamento, nós procuramos fazer ele mensal, e nós trabalhamos eles em unidades temáticas. Ano passado, nós distribuímos essas unidades temáticas, no caso das ciências, né, em 4, uma por bimestre. E nós trabalhamos dessa forma. Sumiu tudo aqui agora. Estou colocando de novo, tá, Cristiane? Ele travou. Aí eu estou subindo de novo a apresentação. Tá, aí eu vou falando por aqui. E assim nós procuramos fazer o nosso planejamento de aula interdisciplinar, buscando sempre trazer para eles, apresentando a fórmula matemática ali dentro da experiência, né? Trabalhando com medidas, com grandezas. Então, toda essa questão da matemática, da nossa área ali, a gente procura sempre estar dentro do nosso planejamento. Só que também a gente vai um pouco além, a gente trabalha com as outras áreas também, né? Com a geografia, com a área de humanas, com a área de linguagem, né? Porque a gente desenvolve as pesquisas. Então, assim, a gente procura trabalhar bem interdisciplinar as nossas aulas de iniciação científica. E as atividades práticas, né? Esse é o nosso maior desafio. Por quê? Porque, assim, nós estamos numa escola onde nós temos um pouco de precariedade em questão de recursos e estruturas, né? Mas esse é só o nosso desafio e nosso trabalho não para por aí. Então, assim, a gente procura ver essas práticas se alinharem, né, à unidade temática, ao tema e o recurso que nós temos. Então, a gente trabalha com a realidade dos nossos alunos e a realidade da nossa escola. Então, a gente alinha esses 3 pontos aí.
E com esses desafios, nós tivemos momentos exitosos, né? Isso trazendo algumas práticas que aconteceram no ano passado, alguns momentos muito bons, que foi o quiz, né? Que nós realizamos do 1º ao 9º ano, onde envolveu toda a escola, né? Todas as áreas, envolvemos os alunos pequenininhos do 1º, fizemos as equipes e foi muito bom. Nós tivemos algumas palestras também, veio alguns alunos de fora de instituições, e tivemos também o nosso primeiro ganho, que foi a nossa Feira das Ciências, né? Nessa Feira das Ciências, nós dividimos com alguns professores de ciências, o professor de matemática, a professora de história, de geografia, né? E fizemos a Feira das Ciências. Aí, lá em cima, volta lá no slide da foto da primeira Feira das Ciências. Vamos voltando, tá, Cristiane? Tá bom. É o 5º slide. Então, nesse slide ter as fotos das nossas experiências que aconteceu nas aulas de iniciação científica, e aí reuniu-se todas elas e nós fizemos essa primeira amostra, né? Tem alguns alunos nossos que foram protagonistas, que foi premiado ano passado, que inclusive agora está no Honório, né? Dando continuidade aos estudos lá no Honório, a Camille, Yasmin, que foram nossos alunos protagonistas do ano passado. Então, assim, foi a primeira feira que nós tivemos uma experiência muito boa e significativa para a nossa escola. Os pequenininhos, eles participaram do 1º ao 3º ano, a professora trabalhou com eles sobre alimentação, né, alimentação saudável, as frutas. Do 4º ao 5º ano também teve apresentação, a professora trabalhou com telecomunicações, a outra trabalhou com o espaço. Tivemos a premiação deles, né? Então foram, se a gente for colocar aqui, é muita coisa que nós temos para mostrar para vocês. Então, assim, foi um ano muito bom. Esse ano a gente teve essa nova reformulação, né, modalidade, tivemos que fazer uma adaptação, mas a gente também está tendo alguns retornos bem significativos. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui passando para vocês um pouco do nosso trabalho, né? E vou passar a fala para a protagonista de hoje, né? Porque hoje eu só sou coadjuvante, a professora Patrícia. Agradecer ela por toda a dedicação que ela tem conosco, com a equipe Manuel Gomes e com a comunidade escolar, com nossos alunos. E é isso, vou passar para ela. Muito obrigada a todos, feliz Dia dos Professores a todos. Antes de eu passar para ela, eu queria que colocasse os vídeos, que são 3 depoimentos de 3 alunos. E lembrando que as imagens, os vídeos estão todas autorizadas pelos pais. Olá, eu sou Eloá e então, nessas aulas está bem, graças a Deus. Estou aprendendo, estou fazendo e estou se sentindo bom porque eu estou fazendo todas as atividades, graças a Deus. Oi, gente, quem fala aqui é o Gabriel. Eu gosto muito da aula da professora Patrícia. É muito interessante quando ela passa as atividades e tudo mais. Mas como está tendo essa pandemia, tem que ficar em casa, usando máscara, o álcool gel, lave sempre as mãos e não aglomere. Porque um dia essa Covid vai passar.
e nós vamos abraçar muitos amiguinhos. E também é muito importante a aula dela porque a gente aprende essas coisas. Como eu fiz aqui em casa, eu monto tudo. Eu fiz uma ciência dela, como a árvore transpira. E essas coisas que ela passa no meu WhatsApp. Oi, pessoal, eu sou o Rua Guilherme, eu sou do 2º ano. E eu vim trazer para vocês um pouquinho de iniciação científica. Nessas aulas, nós realizamos pesquisas e experimentos. Como, por exemplo, nós pesquisamos como surgiu o papel. O papel é feito de árvores de eucalipto. Nós assistimos vídeos e pesquisamos como é feito esse papel. Nós também estudamos o meio ambiente. Você sabia que o plástico é feito do petróleo? O petróleo é o que? Uma matéria-prima. 3. Nós também aprendemos sobre a importância da preservação do meio ambiente. Quero deixar aqui todos os meus agradecimentos para todos os professores, em especial aos professores do Manuel Gomes e de todos os professores da escola Integral. Quero agradecer a todos os professores pela dedicação. Um feliz dia dos professores. Tchau. Muito obrigado e tchau. Olá, nós vamos abertura do Freire. Essa não é nossa, não. Pronto. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Patrícia, né, professora de Ciências e Iniciação Científicas e outras disciplinas na Escola Manuel Gomes. Eu gostaria de começar agradecendo todo o pessoal, né, da coordenadoria pelo convite, assim, por ter aceito a nossa inscrição, né, a Cláudia, a Valesca, a Gisele, a Ellen, a minha orientadora Cristiane, a minha diretora Ana Paula, a Suzeli e os professores da Escola Manuel Gomes. Eu estou, né, parte desse projeto desde 2017. O pessoal, uma boa parte já me conhece, porque todas as formações do STEM, as formações do Hotel Fazenda, estávamos juntos, né? E foi um desafio muito grande, porque eu entrei no projeto, no qual eu sou mega apaixonada, no ensino médio. Aí, em 2018, eu, né, conheci a Escola Manuel Gomes nesses cursos que nós estamos sempre juntos fazendo, e me apaixonei por ser crianças, né? E a Cristiane me convidou para fazer a seleção para a escola, e lá estou desde 2019, né? Um desafio muito grande, porque para nós que somos de área, a gente não tem conhecimento e preparação para trabalhar com crianças de 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos. Então, a cada dia que vai passando ali dentro, a gente vai aprendendo coisas novas, né? Nos 2 primeiros meses, eu queria desistir. A Cristiane está aqui, ela sabe o quanto que eu chorava. Eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou... Mas aí eu tinha muita ajuda das meninas, que são as pedagogas da nossa escola, né, nessa parte de desenvolvimento da criança mesmo, né? A Jennifer, a Elisandra, a Gonçalina, a Helenira, a Cleide foram fundamentais na minha estadia, né, no início ali, no desenvolvimento com esses pequenos. As nossas aulas, elas são desenvolvidas, como a Cris falou, em cima de unidade temática, porque é mais fácil para os pequenos assimilarem um conteúdo de diversas áreas, mas com o mesmo foco, né? Com um tema em si. Passa para mim... Não, passa mais uma, fazendo um favor, Gisele. Então, o primeiro desafio foi esse. Quando eu cheguei na Escola Manuel Gomes, nós não tínhamos ambiente para fazer iniciação científica, né?
E os professores que estão aqui, que trabalham com essa disciplina, sabem que a gente faz muita bagunça durante a aula, né? E é só uma aula. Como que eu iria fazer uma bagunça numa turma de primeiro aninho e depois eu teria que limpar a sala, organizar a sala para o próximo professor entrar, né, na aula seguinte? Então, eu pedi autorização para a Ana Paula e para a Cristiane, a gente pegou uma sala que estava desocupada lá na escola, a gente conseguiu organizar ela, né, para fazer as aulas ali. Hoje em dia, a Ana Paula já até dividiu essa sala em meio, graças a Deus, então eu consigo trabalhar mais com os alunos, com mais organização, né? Ela colocou de um lado da sala a biblioteca, do outro lado ficou a salinha que a gente trabalha com a iniciação científica. E ali a gente desenvolve os nossos trabalhos quando não precisa ficar no pátio, né? Porque normalmente a gente faz as aulas no pátio mesmo. Passa, Gisele. A gente decidiu falar do primeiro ao quinto ano porque sabíamos que o pessoal do Honório iria trabalhar com o fundamental, né, do último ciclo. Os pequenininhos, como a Cris falou, eles têm muita dúvida, né, dos porquês e porquês. E essa aula a gente consegue desenvolver neles as respostas dos porquês deles, né? Eu procuro não colocar a mão na massa, eu explico o conteúdo, eu vejo com a professora pedagoga qual é o assunto que ela está trabalhando, né, em sala de aula com matéria de ciências, a gente olha lá as habilidades da BNCC, a gente vê os materiais que a gente consegue comprar, porque a gente sabe como que é difícil, né? Então, eu corro lá na Ana Paula, né, na coordenação, na Cris, para a gente ter o material. E eu explico o conteúdo inicial para os alunos, explico o que tem que fazer e deixo eles fazerem, sabe? Muitas vezes é bagunça, é sujeira, mas no final fica assim, igual vocês estão vendo nas fotos. Aí é uma turma que hoje está no quinto ano, né? As duas estão no quinto, uma está no sexto ano hoje, né? O ano passado eles eram uma do quarto e outra do quinto. Então, assim, aí eles desenvolveram, né, montaram toda a explicação que eu dei, todo o roteirinho, porque eu entregar para ele na mão o roteirinho, a idade deles não permite eles ainda, né, ter essa autonomia de colocar os passo a passo do experimento em prática. Então, eu vou falando, vou explicando, eles vão montando, né? Dá errado? Dá, né? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Até que eles ficam com essa carinha que vocês estão vendo aí na foto, né? Aí foram dois experimentos, um do quarto e um do quinto, porque a gente trabalha habilidades semelhantes nas turmas, né? Então, assim, eu trabalho primeiro e segundo, que tem as habilidades semelhantes, terceiro e quarto, e esse ano eu não peguei quinto ano, então, né, estou trabalhando com essas turmas. Então, são atividades que mexem com cores aí, mistura das cores primárias para originar as cores secundárias. Passa, Gisele, fazendo um favor. Aí, né, as turmas sentadas em grupos. Outra coisa que a gente procura todo é desenvolver trabalhos em grupos. A idade que esses meninos estão, de 6, 7, 8 anos, é uma idade onde é tudo muito eu, né? Então, eu tenho, é meu, eu quero fazer, e ali a gente desenvolve nele esse lado, né, da autonomia e do protagonismo, em que o trabalho é em grupo, né? Não é o meu trabalho, é o trabalho do meu grupo. Então, se o meu grupo trabalhar bem, o nosso trabalho vai ser perfeito, né? Então, é isso que a gente trabalha com eles lá na sala de aula, né? Conseguimos montar 5 bancadinhas, e eu divido a sala em 5, nossas salas lá hoje em dia tem em média 26, 28 alunos mais ou menos, né? Estamos com as salas bem cheias, e a gente consegue trabalhar com esses meninos com essa organização. Gisele. Aí, quando a gente vê que a bagunça organizada, a gente vai sair um pouquinho do olhar, né, assim, do local, e vai fazer muita sujeira, a gente vai para o pátio da escola. Aí é uma experiência onde eu trabalho a densidade do leite com corante e detergente. Eu não pensei em descrever as atividades práticas, e sim mostrar o resultado com os alunos, tá? Tem alunos grandes aí que vocês estão vendo com esses pequenos, porque em algumas aulas
eu sozinha não consigo trabalhar com 28 alunos de 8 anos, 9 anos, uma turma de terceiro ano. Aí eu recorro e corro para pedir ajuda aos alunos protagonistas da escola, que normalmente são pessoas do 7º ano, do 6º ano, do 8º ano, que eles já conseguem me auxiliar a organizar esse trabalho com o pessoal, tá? Então, aí nós estamos no pátio da escola, vocês podem prestar atenção que cada aluno tem o seu material, a gente deixa isso claro, né? O tempo todo a gente está deixando eles trabalhar, né? Eu não quero fazer nada, eu quero que os meus alunos desenvolvam isso neles, né? Mas por que quando eu pinco a gota de detergente ali naquele pratinho com leite corante, existe essa movimentação toda, né, das cores? Daí a gente vai falar sobre a densidade do leite, né, a quebra da densidade com a presença do sabão, do detergente, e eles são apaixonados, né, por isso. Pode passar, Gisele. Aí é outra experiência que nessa turma eu consegui fazer dentro da sala, mas as outras não deu muito certo, porque eles querem colocar a mão. Depois de a gente explicar todo, né, o procedimento, né, toda a produção do gás carbônico, professora, pode colocar a mão? Vai fazer mal? Não, gente, não vai, mas cuidado para não fazer muita sujeira. Mas é criança, né? A gente sabe que criança, eu não posso não deixar, né? Mas sim deixar o controlado. Então, assim, eles fizeram o experimento, né? Compreenderam a produção do gás carbônico através da mistura. Aí foi do fermento biológico com água oxigenada e corante, né? Que produziu gás carbônico, né? Da respiração das leveduras do fermento. E, né, a produção do calor, eles colocaram, né, a mãozinha para sentir o calor, né, do vidro antes do experimento. Ah, mas não tem a temperatura ambiente, está normal. E agora que eu coloquei e produzi o gás carbônico, aumentou a temperatura? Aumentou, mas por que isso acontece? Né, então, eles vão levantando eles mesmos a hipótese durante o experimento nas bancadas que a gente organiza. Né? No começo, fazer eles ficarem sentados e não passar essa mão azul um no outro foi muito difícil. Mas daí, quando eles começaram a ver que isso é um experimento e que isso tem um porquê de ser feito, eles agora fazem a coisa com bastante seriedade, graças a Deus. Gisele, pode passar. Aí também, né, a nossa turma, esse ano do 6º ano, né, começaram a fazer a iniciação comigo no 5º, e é uma turma maravilhosa e super ativa, né, eles também estão trabalhando com a produção de gás carbônico. Eu acho que esse semestre a gente estava trabalhando, né, gases, né, e eles em grupos também, né, essa turma do 5º ano, eles já tinham roteirinho, porque é uma turma um pouquinho maior, né, então eles tinham roteirinho, recebiam todo o material e iam montando o experimento, sempre com a supervisão, né, minha junto, a Cris muitas vezes fica comigo nas salas quando a turma é muito grande, porque a gente não tem, né, espaço e uma pessoa sozinha, não temos um técnico em laboratório para ajudar, para poder ficar alguém junto. A aula, então assim, a recompensa para os alunos de acordo com as aulas vão acontecendo. Nesse dia aí, eles pediram para ser feito o slime, que é uma coisa que criança ama, né? Então, nós fomos buscar qual que é a parte científica e o que eu posso trabalhar com essa prática com os meninos. E foi uma prática que deu muita dor de cabeça para os professores, porque depois que acabou a aula, eles espalharam slime pela escola inteira, porém, é científico, né? Eles aprenderam a fazer as misturas com a quantidade correta, usando a matemática, né, com como que eu falo, com a textura certa. E para fazer essa aula, tem 2 meninas maiores em pé aí, né, que é a Ana Júlia Pacheco e a Maria Eduarda, que são hoje alunos do 7º ano. Elas ficaram comigo em todas as aulas, com autorização da coordenação, para me auxiliar nesses experimentos, né, para fazer esses experimentos. Acabei de receber uma cartinha aqui, ó, de um aluno da escola, depois eu vou ler. Aí a gente desenvolveu isso para eles como prêmio. Também, porque eles aprenderam, né, a quantidade certa para dar ponto certo, mexer do jeito certo, e o olhar deles de encantados e apaixonados é delicioso.
Gisele, pode passar? Também, né, com os alunos pequenininhos no pátio da escola. Eu acho que esse dia a sala de iniciação estava mexendo, reformando, eu tive que ir para o pátio com eles. Mas o trabalho continuou, né, aqui a primeira, onde tem um rapazinho ali mexendo com as plantas, é textura e forma de folhas, né? Na foto do meio, o pessoal do terceiro aninho trabalhando com a formação do disco de Newton, né? E da última foto é a luz na reflexão da água de sabão formando o arco-íris, tá? Pessoal do quarto ano. Pode passar, Gisele. Aqui, a primeira foto, onde tem a menininha de rosa, foi um experimento que eu tive que trabalhar até com alunos que não eram meus o ano passado. O ano passado eu trabalhava com terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Né? O primeiro e o segundo ano era da professora pedagoga Cleide. Só que nesse experimento eu tive que fazer um trabalho com a professora Cleide para colocar o pessoal que a gente não dava aula junto, né? Porque eles queriam fazer parte, né? Que foi ondas sonoras. Então nós produzimos o microfone no copinho descartável e eles ficaram apaixonados. Nossa, a escola inteira ficou com movimento, né? Eles trabalhavam junto, eles produziam junto, eles conversavam junto, foram na sala da Ana Paula, da diretora, para levar a Ana Paula para poder participar do telefone, né, com o fio, né? Foram na coordenação, porque eles se envolveram desde o primeiro aninho até o nono ano nessa atividade da produção sonora. Aí as duas fotos, a do meio e a das menininhas sentadas ali, foi um trabalho desenvolvido com a professora Helenira sobre o corpo humano também, né? Então, nós queríamos... ela pediu uma ajuda da aula de iniciação científica para ajudar a desenvolver essa habilidade na matéria de ciências com a turma do quarto ano. Então, além de fazer o desenho, né, tamanho real dos alunos, identificando posição de órgãos, tudo aí no chão, né, do pátio da escola, a gente também produziu, eu só não achei a foto, né? O pulmão artificial, aquele que a gente faz com canudinho, balão, né? Para poder mostrar a inspiração e a expiração do ar, tá? Pode passar, Gisele. A Cris falou na fala dela, falou também que nós conseguimos trazer professores e alunos, né, de algumas instituições para a escola. A princípio, essas palestras seriam para os alunos do Fundamental 2. Só que eu sempre fui muito contra, gente, deixar os pequenininhos fora, né, das atividades da escola. E por incrível que pareça, as turmas menores nessa palestra do pessoal de geologia a participação dos pequenos foi muito mais significativa do que a participação do Fundamental 2, né? As turmas dos pequenos eram que mais perguntavam, eram os que mais participavam, eram os que mais, tinham curiosidade para saber de onde vinham as rochas, como que funcionava, como que eu produzia, como que eu conseguia achar aquelas rochas, os planetas, os movimentos dos planetas, foi muito legal. Então, eu ainda brinco até, porque às vezes a gente, né, pensa em colocar eles, fazer coisinhas para a idade deles, porém uma palestra desse tamanho, a participação dos menores foi muito mais eficaz e muito mais, como vou falar? Foi muito mais para a gente como resposta do que a dos grandes. Pode passar, Gisele? Aí começou essa história de 2020, né? Chegar esse vírus, tudo aí, a gente tem que mudar as nossas aulas. Eu costumo sempre deixar claro que a nossa escola teve um diferencial de algumas escolas, das lives que eu estou ouvindo. Nós fazemos parte do primeiro calendário, né? Nós conhecíamos os nossos alunos antes da aula parar, né? Então, assim, nós sabíamos quem eram os alunos, quem eram os pais dos nossos alunos. Então, as aulas foram organizadas, estão acontecendo de maneira eficaz, graças a Deus, né, através das apostilas para os alunos offline,
e os alunos online com as aulas através do WhatsApp, né? Por ele ser muito pequenininho, a gente não consegue trabalhar muito com Teams com eles, né? E os pais também não conseguem ficar no horário da aula com o filho em casa fazendo. Daí, o que eu costumo fazer? Eu mando para eles toda a explicação do conteúdo, com voz, com imagem e com o experimento no final, né? E deixo aberto para eles me entregarem durante aquela semana. Quando chega em casa, os pais pegam os materiais para poder montar essas aulas, tá? A escola me orientou e tudo que a gente faz nas aulas remotas são aulas com materiais que tem em casa. Então, os alunos não precisam sair de casa para comprar material, né? O máximo é pegar num vizinho, uma caixa de sapato, um papel alumínio, um plástico transparente, mas tudo que a gente está fazendo com os alunos na pandemia são materiais que tem em casa. Gisele, passa fazendo um favor. E aqui a gente trouxe alguns materiais, eu peguei desde o primeiro aninho, tá? E são os alunos que não sabem ainda, né? Ler com fluência, escrever com fluência. Então, são as aulas que eu passo atividades para eles, ajudando, auxiliando, na verdade, né? A professora Elisandra, que é do primeiro ano, né? Na parte da escrita do português. Então, aí são 2 aulas, uma aula que... Eu penso que as 2 eu trabalhei com a apostila da SEDUC no mês de agosto, uma sobre o tipo de reprodução dos animais e a outra sobre os objetos que os alunos têm em casa. Então, eu entro com toda a explicação, né, de como o animal cresce, se vende ovo, se não vende ovo, com slide passando imagens desses animais. Aí, no final da explicação, que eu uso o PowerPoint convertido em MP4, eu passo a atividade para o aluno fazer, né? E procuro sempre pedir alguma coisa além. Aí eu pedi para eles escreverem, né? Vocês podem ver que as 2 atividades, a letrinha do aluno é a letrinha que está começando a aprender a escrever, né? Tem a letra da mãe com o meu nome ali, né? O nome do aluno, porque todas as atividades do primeiro ano, segundo ano, com a graça de Deus, a gente tem a família do aluno bem próximo para ajudar eles, né, a participar das aulas. Gisele, pode passar? Aqui também são experimentos feitos no terceiro ano aqui, tá? Um sobre o ciclo da água, esse primeiro do prato, onde o aluno, ele passou por todas as fases do ciclo da água, né? Pegou o copinho com água na metade, colocou no congelador, deixou congelar, daí ele anotou o que aconteceu. Colocou para descongelar sem essa parte da garrafa plástica em cima, anotou o que aconteceu. Colocou a garrafa plástica em cima, levou para o sol e anotou o que aconteceu. Alguns estão mandando mais vídeo, porque eles não, né, para escrever é difícil, então mandam áudio, mandam vídeo, só que aqui não tem como ficar passando muito vídeo, né, mas qualquer coisa, entre em contato que a gente mostra depois. Do meio, também o crescimento do feijão, que foi primeiro ano e segundo ano, né, onde eu propus para eles 2 técnicas diferentes para o crescimento. Uma aberto, né, para poder aguar todo dia, e o outro tipo estufa, né, tampado o copinho, e eles observaram certinho o crescimento na semana, foram mandando os áudios explicando, mas professora, por que será que está com plástico cresceu mais do que está sem plástico, né? Daí a gente foi conversando e no final consegui, né, o trabalho bem legal com o primeiro e com o segundo ano com essa atividade. Passa, Gisele. Aí, sobre mistura e efeito estufa, a menininha ali de óculos, né, que é a Eloá, que falou para vocês sobre atividades que elas estão fazendo em casa. Vocês podem ver que a mãe sempre está do lado. Né, apesar de não ser nada que, né, seja perigoso, mas a gente pede essa presença da família para poder evitar problemas. Então, ali ela está revestindo a caixinha de sapato com papel alumínio e vai fazer aquele experimento que a gente vê a água, né? Então, coloca um copinho de água dentro da caixa de papel alumínio, daí coloca outro copinho do lado de fora da caixa, tampa a caixa com plástico, leva para o sol. Depois abre, coloca uma mãozinha dentro do copinho que está dentro da caixa e está fora da caixa para ver a diferença de temperatura, né?
E antes do experimento, eu mandei o vídeo com a explicação falando sobre o efeito estufa, né, explicando como que ele é importante por ser um fenômeno natural e o que que a gente faz para ele estar fora do controle igual está hoje. Aí do lado também é nosso aluno, Paulo, ele está trabalhando com misturas, né, pegou bem no comecinho do trabalho dele com misturas. A gente, até brinquei com a Cristiane aqui agora, que queria ter pegado o vídeo dos alunos maiores, porque essa aula de misturas, eles pediram para fazer mistura com coisas que eles gostam de fazer. Eu acho que na próxima foto até tem um cachorro quente. Passa para mim, Gisele. Acho que eu coloquei, né? Olha lá, ó, né? A aluna do 7º ano falou assim, mas é para fazer mistura, né, professora? Explicar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Eu falei, Ela falou, posso fazer qualquer coisa e eu explicar em cima do meu experimento se é homogênea ou heterogênea? Eu falei, pode, desde que você, né, consiga me transmitir o conhecimento certinho, que você assimilou, que você aprendeu. Daí ela fez um cachorro-quente, né? Salsicha, cebola, água, montou o cachorro-quente dela, mandou um vídeo explicando, né, sobre mistura. Sensacional. Vai fazer o quê, né? Igual ela falou, eu consigo trabalhar, aprender e comer, né? Então, isso é muito legal. E em cima é do aluninho do 2º ano também, falando sobre o corpo humano, né? E o rapazinho ali é o João Eduardo também, falando sobre mistura. Pode passar, Gisele. E é isso que a gente está conseguindo trabalhar na iniciação científica na escola Manuel Gomes. Para nós de área, cada dia é um desafio diferente, porque a gente precisa entender a fase do desenvolvimento dessas crianças, né, de 6 anos, né? Gente, eu preparei 1º ano, porque eu peguei 1º aninho para trabalhar há 6 anos. Fiz a primeira aula, falei assim, já aprendi, né? Fiz a primeira aula, cheguei na sala, eu não consegui trabalhar com os alunos, porque era um aluno agarrando uma perna, o outro outra perna, o outro um braço, o outro braço, e chorando e pedindo colo. Aí eu saí da sala no horário, né, correto, fui lá na professora do 1º ano e chorei um monte. Falei, Lisandra, pelo amor de Deus, o que eu faço para trabalhar com esses alunos? Eu não consigo. Daí ela me deu uma dica. Aí na 2ª semana, cheguei, a mesma história. Sentei no chão com eles, mudei a minha aula, fui dar uma outra aula. E a partir da 3ª aula, eu já, né, consegui trabalhar legal por conhecer essa fase de desenvolvimento dos meninos e para a gente de área é um desafio extraordinário, sabe? É crescimento a todo dia e é muito bom, sabe? Daí, para encerrar minha fala, não sei se tem perguntas ou alguma coisa assim, eu vou fechar com 2... Voltar. Vai voltar? A Cristiane está aqui do meu lado, Valesca, pediu para voltar o slide 6, que é umas fotos do professor Celso, que é o professor que também trabalha em iniciação na escola. Mas antes, ia falar a frase, depois eu falo para encerrar. É o 6, eu acho. Pode voltar mais um. Então, neste ano, né, nós tivemos mais um ganho para nossa equipe, que foi o professor Celso, e ele ficou com as turmas do 5º ano. Então, essas fotos aqui já são de aulas deste ano, de 2020, né? Como a gente teve um período antes pandemia, né? E ele já chegou, abraçou a causa, que, como eu falei, né? O nosso planejamento, ele gira em torno dos recursos que nós temos na escola e o que os alunos podem estar fazendo com eles, né? Então, ele já abraçou a causa, ele fez aqui as primeiras aulas dele no pátio da escola mesmo, né? Falou sobre a morfologia, sobre o caule, a raiz. Aqui a gente já consegue ver a interdisciplinaridade, né, na área de matemática, onde os alunos usaram a fita métrica para medir o tronco das árvores. Depois eles fizeram a representação no caderno, porque a gente não trabalha com eles a questão do roteiro do aluno, mas o caderno deles
é a anotação que eles fazem no caderno de campo deles, né? Então, todos os processos que eles vão percebendo e ali eles vão fazendo, eles vão colocando no caderno deles, fazendo esse registro no caderno deles. Então, aí eu quero deixar a participação do professor Celso, né, que ele trabalha com os nossos 5º anos de iniciação científica, e foi mais um ganho que nós tivemos para a nossa escola. Ele chegou, abraçou a causa e tem desenvolvido trabalhos também muito exitosos. Obrigada, vou passar para a professora Patrícia fazer o encerramento. Muito obrigada a todos, obrigada à equipe do CEDEM, a todos os outros professores, né? Professores do Manuel Gomes. Muito obrigada. Só quero fazer um fechamento falando que a participação da família no nosso processo novo, né, e que vai continuar ainda uma boa parte do tempo, provavelmente em presencial e online, é fundamental, né? As crianças que estão conosco no dia a dia, eles estão aprendendo sim, né, com bastante retorno, porque tem a família do lado ajudando, né? Nós estamos o tempo todo com eles, né, por telefone, por mensagem, por vídeos. Porém, se não fosse a família ajudando, a gente não ia conseguir o nosso trabalho ser de qualidade, né? Aí eu para encerrar, eu gostaria de deixar essas 2 frases para vocês, né? As 2 de Paulo Freire, eu não consigo fugir, né, dele, que é a alegria não chega apenas, né, no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, né, ou fora da boniteza e da alegria. A educação só existe com alegria, né? E para participar, eu sempre falo isso para a Cláudia, que eu converso às vezes com ela, porque ela é de ciências e me ajuda muito nessa parte da ciência, que para estar na escola plena tem que ser apaixonado pelo projeto, né? Senão não dá certo. Não consegue desenvolver, vou começar a chorar porque eu sempre choro, gente. Não consegue desenvolver o projeto, não consegue ajudar essas crianças porque é um projeto apaixonante, né? E se o professor e o funcionário da escola não estiver disposto e não for um apaixonado pelo projeto, a gente não consegue o nosso maior foco, que é ajudar essas crianças a levar e mudar o futuro dela, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu falava bem assim, por que esse projeto não começa com o fundamental? Porque é ali a base da educação. E quando eles chegarem lá no ensino médio, eles já vão estar preparados para uma vida brilhante, né? E é agora, né? A gente sabe que o governo abriu mais de uma escola, se eu não me engano, né? Depois a Valesca, a Gisele pode me falar do Fundamental 1, né, Valesca? E é a base. Então, esse menino vai sair dali pronto para entrar no Fundamental Integral, pronto para ir para uma vida